bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje eu estou trazendo um assunto muito legal, com uma convidada muito especial também. Para quem não está muito ligado no que a gente vai falar, tá no título, né, que é o filme Querido Evan Hansen, ou Dear Evan Hansen, eu vou ler para vocês rapidinho 2 parágrafos da crítica que eu fiz sobre esse filme que saiu essa semana no meu blog, só para vocês se atualizarem, não tem spoiler nem nada, só para vocês entenderem a história, porque daí a gente já vai entrar direto nela, a nossa convidada vai se apresentar. Que inclusive, o episódio com ela, especialmente com ela, sobre o trabalho dela, a gente conversou sobre vários assuntos interessantes, ia sair hoje. Mas como esse filme vai estrear hoje, a gente foi na cabine essa semana, a gente está muito empolgada para falar sobre ele, sobre os temas que ele traz. O episódio sobre ela ficou para a semana que vem. Então, semana que vem, vocês vão poder entender um pouco mais a nossa convidada, né, da Dre. A gente falou sobre vários assuntos muito, muito legais. Então, segura, então, que ficou para a semana que vem um episódio muito bom também. Então, vamos direto ao Querido Evan Hansen. A adaptação do bem-sucedido musical da Broadway, cujo ator que originou o papel reprisam no filme, que é o Ben Platt, escritos pelos premiados Benji Pasek e Justin Paul, ganhadores de vários prêmios, inclusive por La La Land e O Rei do Show. O Querido Evan Hansen é um filme necessário. Evan Hansen é um jovem aluno do ensino médio interpretado por Ben Platt, um menino tímido, retraído, com dificuldade de socializar. Sua mãe, papel de Julianne Moore, trabalha muito e quase não está em casa, e o pai o abandonou quando criança. Evan é apaixonado por Zoe, com quem nunca conversou, e começa o filme com o braço engessado após uma queda nas férias. Por uma causalidade, Evan tem um rápido contato com o colega Connor, o esquisito do colégio. Entre aspas, esquisito, tá? Durante essa interação, Connor pega uma carta que Evan escreveu para si mesmo, conforme uma orientação do médico, uma carta endereçada Querido Evan Hansen, e assinado Eu. Alguns dias se passam e Eva é surpreendido com a notícia de que Connor cometeu suicídio, e a carta foi encontrada no bolso do Connor. Supostamente é uma carta de suicídio endereçada a Evan. A partir de então, a trama se desenrola, com Evan não conseguindo desmentir o equívoco ao se envolver cada vez mais com a família de Connor e passando por seus próprios problemas e traumas. O resto dessa crítica está no meu blog, e a Adri também fez uma crítica muito legal, mas quem não quiser ler nada, a gente vai trazer aqui agora nossas impressões sobre esse filme e sobre esse tema da saúde mental, do suicídio, dos traumas. Então, bem-vinda, Dre, de novo, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vinda ao Cabine do Filme. Ai, obrigada pelas boas-vindas. Eu me apresento? Apresenta. Então, meu nome é Andressa, mas podem me chamar de Dre, né? Como diz o meu arroba, sou crítica de cinema, o meu viés de análise é o feminismo, e além disso, eu também sou mentora e consultora de perfil de cinema. Tenho o Clube de Cinema Feminista, tenho imersões voltadas para empoderamento feminino através da 7ª arte, e é essa pegada mesmo. Como eu falei no episódio de apresentação que vocês vão ouvir semana que vem, a Adri é uma força da natureza, gente. Ela, assim, você começa a ler as coisas que ela escreve, você começa a ver, nem sempre a gente concorda, mas a gente se entende, abre diálogos, e eu achei muito legal quando a gente comentou sobre o filme ontem, falou, a gente precisa conversar sobre esse filme. Me conte desse filme, porque eu fiz essa introdução, que era um musical da Broadway, o elenco é todo novo, fora o ator principal, eu tinha esse contexto quando eu fui ver o filme. Você não tinha, né, Dre? E como é que o filme te impactou? Sabia de nada, gente. Assim, quando eu realmente não tenho um conhecimento prévio do filme e eu recebo um convite para a cabine, eu prefiro ir realmente sem saber de nada mesmo. Eu não pesquiso sobre, eu não vejo trailer. Assim, óbvio, né? Tem filmes que a ansiedade fala mais alto e o marketing fala mais alto também. É o meu caso com Duna, por exemplo. Eu vi todos os trailers, eu vi várias entrevistas antes do filme ser lançado, de rolar a cabine. Mas no caso de Querido Evan Hansen, eu não sabia de nada. E aí eu nem li realmente todo o convite da cabine, eu já aceitei, né? Porque no próprio convite dava algumas pistas de alguns temas que são tratados. Eu fui sem saber, eu nem sabia que era musical, já começa por aí, muito menos que tinha vindo da Broadway, não sabia de nada, nada, não sabia de nada. E eu acabei realmente sendo muito tocada pelo filme, não é que eu não vejo problema no filme, eu falei isso na crítica, eu vi algumas questões ali que eu acho que, né, mas, assim, eu concordo que é um filme necessário, eu acho que ele trata com muito pé no chão, na maior parte do tempo, pelo menos, de uma temática de várias temáticas, na verdade, que a gente sempre, enquanto sociedade, joga para baixo do tapete, né? Que é saúde mental, suicídio,
que é uma coisa extremamente comum entre adolescentes, né? A gente vê um filme que trata disso, que é americano, a gente pensa, isso é um problema nos Estados Unidos. Não, isso é um problema aqui no Brasil também. É óbvio que isso não é noticiado, né? É até uma medida de prevenção ao suicídio você não noticiar suicídios, mas isso é extremamente comum no país. E, além disso, né, tem todas as questões ali relacionadas a trauma, a bullying, a famílias disfuncionais. Então, assim, tudo isso é tratado com bastante coerência no filme. Então, eu acho que realmente eu concordo muito com você nesse ponto. É um filme necessário. Eu, como falei, bom, vocês que acompanham a cabine do filme sabem que eu sou apaixonada por musicais, né? Eu fiz um episódio especial sobre musicais com a Liz, ficou sensacional. Depois a gente fez uma live, porque faltou coisa para falar. E eu sou muito apaixonada por musicais. Mas quando saiu o Dear Evan Hansen, eu achei que era uma coisa mais de adolescente e tal. Só que ele deu um boom na Broadway, fez muito sucesso. E eu dei uma lida sobre a temática e eu fiquei pensando, né? Como é que um filme sobre suicídio, uma musical, né? Sobre suicídio pode ser tratado? Porque é difícil você conseguir equilibrar a mão ali, né? Da música, do espetáculo, com um tema difícil assim. Eu não vi a versão musical. A versão musical tem outras músicas. O filme, eles tiraram algumas músicas, eles criaram outras músicas, porque para as músicas poderem ser elegíveis a Oscar, a premiação, elas têm que ser originais do filme, né? Então, aquela música Anônimo é feita para o filme, a música final também foi feita para o filme. Então, eles tiraram, eles contrabalançaram e transformaram mais em filme do que em musical. Tanto que não tem números musicais, não é um musical assim, que é aquele que a gente pensa, né, antigamente e tal. Mas as músicas entram muito bem. E eu não sei qual foi a tua percepção das músicas, mas eu achei que elas entraram em momentos que os diálogos seriam muito difíceis mesmo, para dar essa, não aliviada, mas essa contrabalançada, talvez, no peso do que estava sendo dito. O que você achou sobre as músicas, Adri? Tive a mesma impressão que você. E é engraçado, né? Porque eu acho que elas acabam preenchendo tanto essa lacuna dos momentos em que os diálogos são muito difíceis, né? Quanto também a lacuna de é difícil dizer alguma coisa, mas a gente não quer deixar aqui o silêncio predominar. É até uma coisa que eu acho que talvez o filme precisasse um pouquinho mais de silêncio, sabe? De contemplação. O filme tem pouco silêncio. Mas nesse sentido, realmente, as músicas servem tanto para ocupar o espaço, né, do que não é falado, quanto o espaço do que seria muito difícil ser dito. Concordo. Essa questão que você falou, eu acho muito importante, sobre o que não é falado, né? Isso me pegou muito, assim, no filme. Eu acho que todo mundo, em alguma medida, eu até comentei isso na crônica, a gente sente vontade de abraçar os personagens, de acolhê-los, porque a gente conhece alguém, se não a gente mesmo, né? Que passou por algum trauma, abuso, questão de pensamentos suicidas, e não teve ninguém para correr. Então a gente, de alguma forma, a gente se vê no filme, né? Para alguns mais, outros menos. Eu chorei do começo ao fim, assim. Dava os momentos que eu parava, mas assim, foi difícil ficar com aquela máscara no cinema. E assim, ele trata de questões que acabam sendo universais, mesmo se tratando num menino do Evan Hansen, num colégio, que o colega se matou nos Estados Unidos. É uma questão que a gente consegue visualizar nas nossas vidas, né? A mesma questão do abuso, né? Eu sempre falo abertamente que eu fui abusada. Isso é algo que, inclusive, é público. Nas minhas redes, eu nunca menti ou omiti sobre isso, porque eu vi que isso ajudaria. A questão do suicídio foi algo que eu nunca cheguei a falar em público, porque realmente eu não via utilidade, né? Depois desse filme, eu meio que comecei a ver. Então, assim, foi bem nesse sentido para mim, além, é claro, né? Eu também tentei suicídio, então tudo isso acaba sendo um peso muito, muito grande, né? Que vem junto com a obra. Eu acho que, assim, eu até falei quando terminou a câmera, eu falei, gente, desculpa, eu estava na última fileira, né? Eu falei, desculpa para quem estava na minha frente, teve que me aturar chorando. Aí o cara falou, não, relaxa, porque tava todo mundo aqui chorando igual, sabe? Até quem gostou mais, quem gostou menos do filme, todo mundo de alguma forma foi muito tocado, né? Eu acho que, assim, não é por acaso. É óbvio que vai ter gente que não vai curtir tanto, tem gente que vai curtir mais, mas eu acho que não é um filme que dá para passar indiferente muito pela mensagem que ele traz, assim. Primeiro, eu quero te agradecer, né, por compartilhar com a gente essas questões que não são fáceis.
Eu acho que esse é o grande mérito do filme. Ele tem problemas de execução. O ator principal, o Ben Platt, ele é filho do Mark Platt, que é um dos produtores super famosos na Broadway. Ele produziu Wicked, Ben Platt já fez algumas participações, e ele está muito mais velho já. Então, ele até o CGI foi usado para rejuvenescer um pouco ele ali, mas eles fizeram questão de usar ele, porque ele criou o personagem, né? Na Broadway tem essa questão dessas peças originais, que não vêm há tantos anos quando eles fazem uma peça nova. O personagem, o ator principal original, ele cria o personagem, os trejeitos, os maneirismos, e os que vêm depois, eles replicam isso. Então, foi uma forma de homenagear ele, que ganhou um Tony, ganhou vários prêmios. Então, eu acho que a camada, como filme que você falou, concordo, tem problemas de execução, se a gente analisar friamente, né, como filme. Tem a questão como musical, que também pode ser analisada de uma outra forma, em relação à orquestração, as vozes, que são os próprios atores que cantam eles, já escolheram atores que cantam muito bem, mas eu acho que o grande mérito do querido Evan Hansen é a mensagem, é a iniciar essas discussões. Eu também percebi isso, que tem muita gente que no meu universo, que eu recentemente descobri que passam por depressão, que tentaram suicídio, que têm pensamentos suicidas, e pessoas como aquela música anônima, né? Pessoas que a gente acha de fora que são resolvidíssimas, perfeitas e felizes, que não tem problema. Então, eu acho que iniciar discussões é o mais importante. A pessoa, se não quiser, não precisa expor a vida dela, mas é importante sentir que ela não está sozinha, né? Como aquela questão do remédio, que ela pergunta para ele, o que você está tomando? Ele fica meio sem jeito, a menina é mais popular, tal, e ela começa a contar que ela também toma remédio, que ela também tem depressão. Então, essas trocas, né, esse abrir um espaço de diálogo, eu acho que é o grande potencial, importância desse filme. E por isso que a gente está aqui falando sobre ele também, né? Sim, justamente. Eu acho que, assim, nesse sentido, o filme tem um potencial gigantesco, né? Porque, de fato, ele trata questões que não são normalmente tratadas. E aí, assim, beleza, a gente tem filmes que falam de depressão, a gente tem filmes que falam de suicídio, a gente tem filmes que falam de famílias disfuncionais. Esse fala de tudo isso junto, né? Em algum grau, e mescla muito bem, na minha opinião, e trata meio que com o pé no chão, sabe? Não é uma coisa assim de tipo, vai ficar tudo bem, vai passar, se o seu irmão se matou, vai dar tudo certo depois nessa vida. Ou então relaxa, porque se você toma remédio, você vai ficar bem. Não é por aí que o filme vai, sabe? O filme vai muito numa pegada de tipo, olha, isso é um problema individual, isso é um problema social, isso é um problema coletivo que não é tratado, né? Que não é elaborado muitas vezes, que nem se fala sobre muitas vezes. Então, acho que esse é um dos grandes méritos. E sobre o Ben Platt, realmente, eu acho que talvez aí um dos grandes problemas do filme seja colocar ele na obra em si, porque, claro, né, não dá para tirar os méritos dele pela peça e pelo que ele ofereceu ao personagem, mas ele é o que mais estou ali, com certeza, na pegada de ser um adolescente. Não dá, não é crível, gente. Quando ele apareceu na tela, eu não conhecia nada da história. Quando ele apareceu na tela, eu falei, gente, essa pessoa está mais perto dos 30 do que dos 20. Calma aí, calma aí. Aí depois, outras coisas foram me levando, mas assim, você tem que fazer ali um exercício de suspensão de descrença, né? Tipo, não, beleza, tá tudo bem. Tudo bem que ele não é adolescente. É um exercício que você faz ao longo do filme. Ainda mais porque eles cercaram os outros os adultos, né? A Julianne Moore, o Danny Pino, a Amy Adams, mas os outros adolescentes são todos adolescentes que estão bombando, né? Na televisão, nas séries, no cinema. A menina do Ódio que Você Semeia, a outra tá fazendo várias séries, também fez uma minissérie agora na Netflix, e são jovens. Stenberg, Caitlin Dever. Obrigada, porque eu só lembro os programas que elas fizeram, não os nomes, as séries. Elas não são novinhas, mas assim, todas elas têm menos de 25 anos, né? Elas e tem aparentam. cara de serem novas, né? Então, isso realmente é um ponto. Sim, eu acho que também tem a ver com o pai dele ser do produtor do musical, então acho que tem questões assim, né? Mas... um nepotismozinho rolou ali, não dá pra negar. Mas uma coisa que você falou é muito real, assim, de como o filme trata isso. Por exemplo, o irmão se mata e a mãe vai falar com a filha. Gente, não é spoiler, tá? A gente tá falando de alguns momentos específicos, mas o plot o menino se mata. Esse é o começo do filme. E o que acontece? Ela fala, não é porque ele morreu que eu tenho que fingir que ele era uma boa pessoa.
Tipo, que ela tinha alguma ligação com ele. O luto dela passa muito por esse momento de não ter uma relação com o irmão, de não conhecer o irmão e não se dar com o irmão. Isso eu achei muito real, porque esses filmes, normalmente, nessas situações, eles tratam com uma aura mais de, né, a pessoa, uma coisa mais idealizada, digamos assim. E no filme, não, eles vão na ferida mesmo, né? A mãe do outro a mãe do Evan nunca tá em casa, mas ela ama ele. Então, assim, essas dualidades, né? O filme não trata como vilões e mocinhos e quem tá certo, quem tá errado. São situações e como as pessoas lidam com elas. Exato. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque em vários níveis, assim, em várias camadas, a gente vê ali que, como é que eu posso dizer? Há um senso de realidade muito grande na produção. E aí, um dos pontos que você citou, eu acho que é crucial, assim, a irmã que não tinha relação, porque o irmão foi se afastando da família como um todo ao longo dos anos, porque o irmão tinha as próprias questões, os próprios problemas, e não integrava mais aquele seio familiar há muito tempo. Aquela família não conhecia ele bem, né? Tanto que todo mal entendido vai muito dessa busca de recuperar algo que não aconteceu, que não existiu, né? E da irmã falar, eu não quero, né, ter essa pecha da irmã, do irmão que se matou. Eu não me cabe isso, não me sinto confortável com isso. Da mesma forma que, por exemplo, né, você falou muito bem, a personagem da Julianne Moore é uma mãe solo, né, porque o pai basicamente abandonou o Evan. E é uma mãe solo muito convicta de que, tipo assim, é isso aí, somos nós dois, mas obviamente ela não dá conta de tudo. Inclusive não dá conta das demandas emocionais e psicológicas dele. E nem das dela, né? Então, assim, ela está muito ocupada ali no sustento, na manutenção daquela família em termos financeiros. Da mesma forma, a relação, né, da personagem da Amy Adams com essa lembrança do filho e do padrasto, né, que é o marido dela, que era o padrasto do garoto e é da garota. Então, assim, são todas relações ali muito, muito pé no chão. E eu acho muito interessante que o filme não vai muito para uma evocação de tipo, o Evan era uma pessoa... Evan não, né? Lembrei agora. O Connor era uma pessoa incrível, maravilhosa. Eles resolvem fazer na escola um projeto para o Connor, mas é um projeto que não é para falar, tipo, nossa, ele era ótimo. É para prevenção de suicídio, é para falar de saúde mental. Então, assim, usam ele como símbolo, mas entendem que, tipo, aquelas pessoas ele não conheciam ele. E tudo que é tido dele, na verdade, está no finalzinho do filme, que é uma coisa muito bonito, mas é muito pouco, né? Então, assim, é bem, eu acho, quando eu falo pé no chão, é bem nesse sentido mesmo. Eu acho que o que deixa a gente, né, pedaços e essa busca da família por tentar conhecer a pessoa, porque eles nem conheciam a pessoa, né, das pessoas em volta, quem era ele, o que ele fazia, o que ele gostava, o próprio Evan fica naquela... Chega uma hora que ele começa a se questionar isso, a gente também começa a olhar para a gente, tipo, a gente está olhando para as pessoas ao nosso lado, a gente está conversando com as pessoas de verdade, ainda mais agora a gente né, eu ia dizer saindo de uma pandemia, mas não sei se estamos saindo mesmo, mas sim, de períodos tão difíceis que aumentou muito né, a depressão, as questões de ansiedade, de suicídio, conheço, nossa, pessoas se suicidaram ao meu redor que, tipo, jamais imaginava que a pessoa estivesse passando por alguma coisa. Então, às vezes, é uma palavra, né? Você olhar para a pessoa e a pessoa sentir que ela tá, sei lá. Eu não sei se isso resolve, mas assim, foi a mensagem que ficou para mim. Tipo, converse com as pessoas, olhe para as pessoas. Não deixe chegar num ponto que a pessoa chega como ele, né? Será que como é que ele fala? Uma árvore que cai no meio da floresta, vão ver que ela caiu? Vão perceber que ela caiu? Uma árvore solitária, né? Então, as músicas têm umas letras, umas passagens muito fortes, assim. Eu acho que isso também pega a gente, né? Essa questão da música. Sim, concordo. E é interessante porque, assim, os últimos atos de vida do Connor, né? E não estou dando spoiler, gente, porque isso aparece no trailer. É justamente ele tentando se conectar. É muito curioso isso. É muito curioso como, assim, os últimos atos de vida... E aí ele
tem um surto, enfim, ele não consegue ter aquela conexão e provavelmente é um gatilho. Aliás, achei até curioso que isso não seja abordado, né? Como isso teria sido um gatilho, né? Eu pensei isso também. Logo depois desse encontro dele com Evan, ele se dá isso não ser um gatilho para Evan, isso me deixou um pouco surpresa. Mas realmente, assim, o último esforço ali dele de vida, do jeito torto dele, do jeito confuso dele, do jeito sofrido dele, foi tentar se conectar. Então, assim, a gente está buscando sempre por conexões, né? De um jeito ou de outro, de um jeito violento, de um jeito agressivo, de um jeito mal criado, enfim. A gente está buscando por conexões e às vezes elas funcionam e às vezes elas não funcionam. E cada vez que elas funcionam menos para alguém, é mais chance dessa pessoa não estar bem, né? Como um todo. Eu acho que é conexão e pertencimento, né? Ele não pertencia à própria família, então ele tentava em outros lugares, né? Tentava pertencer a alguma coisa. E isso me lembrou também, eu acho que é importante a gente comentar, que é um outro filme do mesmo diretor, que é As Vantagens de Ser Invisível. Eu amo. Eu amo também. E é um filme que trata, digamos assim, é um filme primo, né, irmão desse, porque ele também trata da saúde mental. Ele vai mais para o lado do abuso, né, da repressão da memória do abuso, mas ele traz muito forte essa questão do pertencimento. E apesar de não ser um musical, as músicas também têm uma função muito importante para contar a história. Fale um pouco para a gente do Vantagem de Ser Invisível. Gente, eu tinha uma amiga, né? Eu tenho uma amiga, no caso, que desde que a gente estava no fundamental, ela me dizia para ler As Vantagens de Ser Invisível. Eu demorei muito para ler. Eu só li depois que eu vi o filme e que o filme me impactou muito. Eu porque também. Foi uma época que eu justamente estava trabalhando a questão da... Estava trabalhando não, né? Porque eu comecei a trabalhar depois, mas estava me conscientizando de que eu tinha sido abusada por muitos anos. E aí, assim, ver o filme foi tipo meio que, opa, pera, né? Não é só comigo, isso acontece em famílias, né? Porque foi o meu caso. Então, assim, foi muito relevante nesse sentido, mas eu acho que ele extrapola, sabe? O Vantagem de Ser Invisível, eu acho que acaba até... Eu não sei se o querido Evan Hansen vai ter o mesmo impacto cultural que o Vantagens de Ser Invisível teve, justamente porque o Vantagem de Ser Invisível não tinha polêmicas, né? No sentido de que, assim, não tinha o personagem que você fala, meu Deus do céu, você é muito velho para ser adolescente. Não tinha aqueles pontos que incomodam um pouco no querido Evan Hansen. É um filme que, assim, a gente tem 3 protagonistas adolescentes que todos eles estão, de alguma forma, quebrados, sabe? E estão tentando ali, na união entre eles, se reconstruir. E, assim, eles são muito diferentes entre si, mas eles se respeitam muito, eles se gostam muito, eles se apoiam muito, né? E, ao mesmo tempo que eles se apoiam e que eles se gostam, esse apoio e essa ajuda não é suficiente, porque a gente tem questões ali muito profundas em alguns deles que, assim, ter uma amizade não vai curar, né? Nenhum deles é totalmente curado pela amizade. Eles lidam com o fato de que, assim, a gente vai continuar quebrado, mas a gente continua junto aqui. Então, é um pouco nessa pegada. Eu acho que a amizade deles é mais como uma rede, né? Segura, dá uma segurada. Sim. Tanto quando um tá passando por uma coisa difícil, ele sai, vai se tratar, volta, mas sempre tem aquela rede, né? Aqueles amigos, aquelas pessoas que te entendem. E foi um filme realmente que estourou, fez muito sucesso, além da história. Os dois são livros, tá, gente? Eu só li o livro das Vantagens de Ser Invisível, mas o Vantagem de Ser Invisível trouxe o Ezra Miller, né? Como é que é Ezra? Sim. A Hermione, né? Exatamente. O Watson estava saindo do Harry Potter. O próprio Charlie, que é o protagonista, que é o... Esqueci o nome. Gente, eu tô esquecendo o nome dos atores hoje. Eu não lembro o nome dele, Percy Jackson, cara. né? O Percy Jackson. Exatamente, o ator que faz Percy Jackson. E, assim, é um dos filmes que ele tá melhor, gente. Assim, é um ator que é muito prejudicado com os papéis que normalmente ele cai, mas nesse filme ele funciona muito bem. Só que é um filme também que eu achei, além das músicas serem incríveis, já tem no livro, né? Essas músicas ele cita no livro, mas é um filme que talvez ele não mostre tanto. A questão do abuso, quem não sabe muito a história, talvez demore para pescar ali. Ela é mais esclarecida para o final. E já o Dear Evan Hansen já cai de cara no suicídio do menino. Exato. É escrachado desde
Não, e antes mesmo do suicídio, né, a gente tem ali a primeira cena do filme é o personagem principal, que é o Evan Hansen, lidando com fatos que ele sofre de ansiedade extrema, fobia social total. Assim. Ele tá indo pro primeiro dia de aula depois das férias, ele tá totalmente fudido da cabeça. Então, assim, é um pouco isso. Ele não consegue comprar pizza, né? Porque ele vai ter que falar com o entregador para comprar a pizza. Então, nesse nível de... Exato, e aí, assim, ele é agredido, né, não no sentido físico, ele é agredido no sentido verbal por um personagem, eu tô com medo de dar spoiler, então eu não vou falar o personagem que dá faz um bullying ali. Faz um bullying com ele, e aí vem a garota que ele gosta e fala, você tá bem e tal, e ele não consegue falar, e ele corre para o banheiro, então, assim, é aquela ansiedade da pessoa estar tremendo o tempo todo, vomitar, sabe? E realmente é uma ansiedade extrema, né? Isso é mostrado desde o comecinho, não é igual a Desvantagem de Ser Invisível, que a gente vê ali que o Charlie é uma pessoa disfuncional, mas a gente não percebe isso tanto, né? Não tá tão escrachado qual o problema. No livro eu ainda acho que eles são até mais claros, no livro fala mais abertamente da questão do abuso, no filme ficou, entre aspas, mais sutil, assim, eles falam mais as consequências do que aconteceu com ele depois e como ele suprimiu aquilo, né? Do que da situação do momento em si. O Evan é o momento em si, né? O sofrimento em si, na hora do suicídio, como aquilo reverbera numa família. Porque o suicídio reverbera em toda a escola, os professores, a família, todo mundo reflete e sente aquilo, né? E o Evan vai nesse ponto, por isso que eu acho que é um filme duro de ver também, para quem já passou por isso, eu acho que é um filme que realmente emociona, e emociona qualquer ser humano, porque ver as pessoas nessa situação, assim, é difícil, não é fácil. Mas eu acho que a gente também, o que a gente pode fazer é abrir essas conversas, é fazer o que a gente está fazendo, e até eu ia falar, que a gente comentou esses dias, a gente vai fazer uma live sobre A Chegada, né, que é um filme que você sempre comenta que mudou a tua vida, mas é isso, né, são determinados filmes que vêm em momentos da nossa vida que transformam a nossa relação com a gente mesmo. Exatamente, é bem por aí. Eu acho que a live a gente vai acabar falando de outros filmes que mudaram a nossa vida também, não vai ficar só em A Chegada. Mas eu acho o cinema sempre foi muito importante para mim, porque ele fez o que eu não conseguia fazer em muitos momentos, né? Que é me espelhar, que é me compreender, que é me enxergar e me ajustar, sabe? Então, assim, ou me bagunçar. O querido Evan Hansen me deu uma boa bagunçada, mas é isso mesmo, faz parte. É do jogo. Eu acho que os filmes que marcam a gente são esses mesmo. O que tocam na ferida, o que conversam com a gente num nível que a gente às vezes não queria conversar, que a gente não queria ver. É um incômodo que fica que a gente não sabe nem por quê. Aí você fica dias e dias pensando e você vai lembrar de uma situação, de uma pessoa, de um momento. E esse é um filme que vem, faz isso, ele te joga na cara, ele bota um espelho na tua frente e fala, ó, tá aqui, ó, isso aqui tá acontecendo no teu universo, tá acontecendo no mundo, as pessoas estão sofrendo, tipo, é aquela coisa assim, eu tô sofrendo sozinha, mas o outro também tá ali do teu lado, às vezes tá passando pela mesma coisa, e essas trocas, essas conexões, na verdade, são um motivo pra gente estar vivo, né, sem troca, sem conexões, nem, sei lá, não tem graça, não tem graça, você vê a gente, essas nossas trocas são tão boas, assim, tão potentes. O que você queria dizer mais sobre esses filmes? É alguma coisa que você lembrar, que você lembrou de falar de algum deles, que você acha importante falar? Sim. O que mais que eu posso falar deles? Então, eu faz um tempo que eu não revejo As Vantagens de Ser Invisível. Então, eu falar a fundo dele em termos técnicos, eu vou ter uma certa dificuldade, porque realmente faz um tempo. Mas o querido Evan Hansen, assim, tem umas questões que são engraçadas, né? Porque, por exemplo, tem uma cena, a gente falou já, que um dos personagens se mata no filme. E tem uma cena que rola logo depois do suicídio dele, que é uma cena em que ele está dançando e cantando a partir da elucubração de dois jovens sobre cartas. É o máximo que eu consigo falar sem dar spoiler. E, assim, até onde eu soube, essa é uma cena que tem no musical, mas a galera, algumas pessoas, quando saíram da cabine, estavam falando, cara, isso é muito desrespeitoso. E aí é interessante, porque assim, eu não achei desrespeitoso, eu entendi a proposta, eu acolhi a proposta.
né? Que era justamente mostrar ali, tipo, a imaginação daquelas duas pessoas ganhando vida. Eu sei qual Mas cena você está falando, eu ri nessa cena, eu achei engraçado, porque, tipo, era bizarra, uma cena bizarra. Mas eu senti também como uma quebra desse momento tão difícil que é o começo do filme, né? É um filme, isso que eu falei, é um sim, filme difícil, é um tema difícil, ele é um filme triste, não é um filme feliz, ele não fica, sim. ele não melhora, tipo, agora, nossa, o Eren Ah, tá não, o curado, final né? não é feliz, gente. A vantagem de ser invisível tem um final muito mais positivo, assim, Sim. um final muito mais leve, um final muito mais de boa, do que, embora seja igualmente denso. Mas, assim, não, o final do querido Evan Hansen não é leve, não é de boa, não é tranquilo, não é, absolutamente não é. Não, e ele é duro o filme todo, então eu acho que essas quebras são necessárias, e por isso até que a música dá, parece aquele óleo, assim, no motor, sabe? Para deixar a coisa fluir um pouquinho melhor. Talvez se fosse um filme só falado, sem a parte do musical, seria ainda mais duro da gente assistir. Então, eu acho que é um filme muito importante, muito necessário, e muito bonito também. Eu já ontem, quando eu estava escrevendo, anteontem, eu estava escrevendo a crônica, a crítica do filme, né? Eu botei a trilha sonora e as músicas são maravilhosas. Tem uma versão de uma das músicas pelo Sam Smith no final, por uma outra cantora no final. Eu gostei muito da composição das músicas e eu acho que a gente consegue ouvir, independente do filme. Assim, algumas eu já conhecia até, e elas têm letras muito, muito significativas. Isso que eu gosto também dos musicais, que a música não tá ali à toa, a letra não tá ali à toa, né? Então, eu acho que marcou muito, assim, para mim, as palavras das músicas. E, bom, Sim. diga, fale. Não, sim, concordo. Mas aí o que eu ia falar justamente sobre isso é que isso é bem interessante, né? Porque a gente está falando de um livro que logo virou musical e aí depois ele virou filme. E muita coisa que foi do musical tentaram colocar no cinema. E aí você percebe como são linguagens muito diferentes, né? Porque, assim, óbvio, como eu falei, eu acolhi. Mas eu sei que muita gente vai sentir a mesma estranheza com certas coisas acontecendo no filme que aconteceram no musical, porque a gente tem uma outra pegada, né? E aí a gente se percebe, né? Como a linguagem ser diferente faz diferença na forma como a gente enxerga uma obra ou não enxerga. Totalmente. Por isso que tem musicais como o Hamilton que foram filmados no teatro, né? Eu acho que eles não conseguiriam adaptar em filme aquilo que ele já é feito para aquela linguagem. E já outros, Exato. né, Mamma Mia, por exemplo, eles já transformaram, fizeram a ilha, trouxeram outros momentos de cena. É muito difícil mesmo adaptar musicais. Mas eu acho que, para mim, sabendo que era um musical, a minha aceitação foi mais fácil. Sabendo que era o Ben Platt e tal, eu já fui pro filme com uma aceitação disso, assim, tipo, já sei que ele é mais velho, já sei que ele era o cara do musical, então, para mim, isso já chegou como não chegou como uma questão. Mas eu concordo com você, como cinema, tanto que o resto do elenco, eles pegaram todo mundo famoso, que já trabalha na televisão, já trabalha em cinema, né? E a Amy Adams, Exato, para eles quiseram mim, garantir o público, né? é, Porque, assim, a partir do momento que certas coisas geram estranheza, eu acho que o elenco acaba sendo muito acertado, porque evita certos choques. não, e a Amy Adams, né? A Para Amy mim, Adams está incrível. ela já Tá merecia um incrível. Oscar há muitos anos, entendeu? Eles têm que dar um Oscar para essa mulher imediatamente, porque ela tá aquela Ai, mãe gente. que, assim, sofrida, mas ela tem muitas nuances, né? Escolher ela, a Julianne Moore, foi, assim, o acerto do filme. E eu sei que você é fã, né? Porque você ama a Chegada, e ela na Chegada é Amo. simplesmente o filme, né? Ela é tudo em A Chegada, mas assim, de fato, ela tá muito bem, a Julianne Moore tá muito bem. Eu não conto com indicações, porque eu acho que não vai ser o caso de indicações para elenco nesse filme. Eu acho que vai conseguir as indicações de música. E ótimo, ótimo, maravilhoso. Eu acho que são músicas que vale a pena ficarem conhecidas mesmo, serem ouvidas mesmo. Mas as duas estão muito bem. Assim como esqueci o nome do ator que faz o padrasto, tá muito bem. Dani A Pino. Caitlyn tá muito bem. O Danny Pino tá muito bem. A Caitlyn Dever tá muito bem. A Amandla Stenberg tá muito Stenberg. bem. Então, assim, a gente tem um elenco bem legal. O ator que faz o Connor eu não conheço, então eu também Então, o não vou ator que faz o cravar o Quando Eu nome dele. Conheço, por coincidência, é uma série da Apple Plus, que ele fez, que era de música, ele cantava, tocava na série. Então, quando ele apareceu, quando eu vi ele no trailer, eu falei, gente, esse menino canta, esse menino dança. Eu já vi ele numa série bem legal, Little Voice, que era... toda a música foi feita pela Sarah Bareilles, que é outra que eu amo, que também fez a orquestração de Waitress na Broadway. E então, eles pegaram pessoas que realmente sabiam cantar, sabiam o que estavam fazendo.
Então, isso ficou muito interessante e acho que dá uma elevada para o filme. E eu concordo com você. Eu acho que não vai ser um filme que vai ganhar muitos prêmios, talvez as músicas originais que são muito bonitas, mas é um filme que a gente Sim. tem que divulgar para as pessoas que a gente conhece, abre essa discussão, fala com as pessoas, né? Não vamos deixar essa mensagem passar em branco, que é uma mensagem que tem que ser discutida. A gente tem que falar de saúde mental mesmo. Sim. Né? Então, assim, quem quiser saber mais sobre o filme está estreando hoje nos cinemas, dia 11 de novembro. Eu já escrevi a crítica no meu blog, a Adri escreveu no blog dela, ela já vai falar para vocês de novo onde encontrá-la. Queria falar para vocês que o ano está quase acabando, mas ainda não acabou. A gente tem um monte de episódio muito legal, com convidados, com temas. Eu estou preparando um especial de um diretor que eu amo, que eu falei aqui muitas vezes já esse ano. Ano que vem vai ter de diretor, vai ter de filme, de ator, de temas variados. Então, fiquem com a gente. Até ali, quase Natal, vai ter episódio novo. E eu quero agradecer sempre vocês que estão por aqui, que escutam, que dão sugestão. Eu recebi muitas sugestões dos episódios de terror, das bruxas. Falando sobre filme argentino, vai ter um episódio sobre filme argentino também. Semana que vem... esse eu posso ajudar, hein? Pode? Opa! Tô casada com argentino, você lembra, né? Ah, meu Deus, eu quero você já nesse episódio. Já está convidadíssima para voltar nesse episódio. Eu sou super fã do cinema argentino. Então, já está convidada. E semana que vem tem mais Dre, daí a gente conversou sobre o feminismo no cinema, algumas confusões, algumas tretas, sobre o trabalho dela como crítica. Muita treta, gente, muita treta. Muita treta mesmo, porque eu já ouvi o episódio e ele ficou sensacional. Ela fala um pouco melhor do trabalho dela, daí vocês podem acompanhar a semana que vem. E o filme do dia é o Evan Hansen, né, gente? É o Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen. Então não precisa nem falar, e vou passar para a Dre dar as últimas considerações dela, falar onde encontrá-la, e a gente se vê semana que vem com mais Dre, mais cabine no filme. Dre, a palavra é sua. Gente, então, eu realmente, assim, vi algumas questões do filme, né, mas eu acho ele importante ser assistido, porque eu acho que, como a gente falou aqui ao longo do episódio inteiro, ele tem uma mensagem que é muito fundamental, que é muito urgente, que condensa vários temas que a gente normalmente não comunica e não lida. Então, eu acho que ele tem essa urgência, sim. Acho que é um filme que vai ajudar nesse tipo de troca, nesse tipo de diálogo, com certeza. Espero, pelo menos, né, se as pessoas estiverem abertas depois de ver, a refletir sobre, falar sobre, eu acho que a gente vai ter muitos avanços aí, pequenos avanços aí em relações, em individualidades, enfim. E, enfim, vocês me encontram no Me Chame de Dre, tanto no blog quanto no Instagram, né? Lá falando de feminismo, lá falando sobre profissionalização de perfil de cinema. E é isso, estou ansiosa também para sair o episódio que vem. E estou ansiosa para ser convidada para os próximos, para a nossa live, que vai ser na sexta-feira. Estou ansiosa. Isso aí, gente. Acompanhem tudo lá no Cartas de Carolina, que eu vou atualizando, vou colocando as informações e vai ter muito mais Dre pela frente. E a gente se vê semana que vem, então. E sexta-feira, para quem quiser acompanhar no Instagram, a gente vai fazer uma live super legal às 8 horas? Não, 7h15. Exato. Amanhã, no caso, a gente vai fazer uma live falar sobre a chegada e os filmes que marcaram a nossa vida. Então, venham, estão super convidados. E para quem está ouvindo esse episódio depois, vai lá ver a live que já está gravada. Tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo.